Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais, e você pode recebê-las hoje na sua vida. Nós queremos orar para que Deus faça com que essas bênçãos que já estão lá nas regiões celestiais se concretizem na sua vida aqui na terra. Vamos falar com Deus. Pai amado, Deus bendito, nós te glorificamos por esse dia, nós te bendizemos. Ó Pai, nós te agradecemos pelo dom da vida, pelo privilégio, pela oportunidade, pela bênção, ó Senhor, de termos mais um dia pelo qual lutar. Eu sei que Jesus disse que basta cada dia o seu mal, mas hoje eu quero profetizar um dia de bênçãos na vida do teu povo, ó Deus. Um dia em que as vitórias serão tão grandes quanto as suas lutas. Em nome de Jesus, alcança essas vidas que estão nos assistindo agora, põe as tuas mãos sobre elas, ó Deus, e derrama bênçãos sem medidas, ó Deus, sacudidas, recalcadas, ó Deus, que a bênção do Senhor seja grande na vida de todos aqueles que temem ao Senhor, que buscam a salvação no Senhor, que buscam a libertação, que buscam em Ti, Senhor, o refúgio, a fortaleza para as suas vidas, porque o Senhor não negará bem algum aqueles que vivem corretamente, aqueles que buscam viver dentro da vontade do Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, que o mal se afaste das nossas vidas, livra-nos, ó Deus, das artimanhas, das coisas que o nosso adversário que anda ao nosso derredor, ó Deus, tentando achar alguma coisa para nos pegar, livra-nos dessas armadilhas. Nós oramos assim, agradecidos em nome de Jesus. Amém. E o texto que Deus nos deu para meditarmos hoje se encontra no Evangelho de Marcos, um texto muito conhecido, Marcos capítulo 5, os versículos 25 a 34, que fala daquela mulher que tinha um problema de hemorragia. Diz assim: estava ali, uma grande multidão seguia Jesus e o comprimia, e estava ali certa mulher que havia 12 anos vivia sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado dos médicos, de vários médicos, e gastara tudo o que tinha. Mas em vez de melhorar, ela só piorava. Versículo 27, quando ouviu falar de Jesus, chegou por detrás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em suas vestes, eu ficarei curada. Imediatamente cessou a sua hemorragia e ela sentiu no seu corpo que estava livre do seu sofrimento. Olha que bênção! No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Quem tocou nas minhas vestes? Quem me tocou? E responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Aleluia! Gente, momentos decisivos exigem muitas vezes medidas desesperadas, atitudes desesperadas. Mas entre tantas atitudes que a gente pode ter num momento como esse que a mulher vivia aqui, de quase desesperança, qualquer atitude é válida, menos desistir. A desistência não pode ser uma atitude que faz parte da nossa vida. Nós
temos que pensar sempre que valerá a pena lutar pela vida, pela família, pelas pessoas que amamos, pelos nossos sonhos, por valores morais e éticos, pela igreja, pela nossa fé. Aconteça o que acontecer, não desista de lutar. Deus não quer que você se sinta, Deus não quer que você se veja fraco, se veja fraca no dia da adversidade. Portanto, agarre-se sempre à esperança e apoie-se em Deus o tempo todo, porque a vitória vai chegar na sua vida. Eu creio. As pessoas que alcançam o que precisam, só alcançam porque não desistem. Elas insistem, elas persistem, elas perseveram, elas vão às últimas consequências para alcançarem o seu objetivo. Isso muitas vezes significa humilhação, significa correr risco, significa pagar mico, sofrer um desprezo, ser mal compreendido por quem está vendo a situação. Mas quem precisa, quem tem a necessidade, não se importa muito com o que os outros pensam. O que importa naquele momento é a possibilidade de você ter uma solução para a sua situação. Então, pessoas assim, mesmo que inconscientes disso, mesmo que elas não tenham consciência disso, elas acabam sendo positivas e muito práticas. Elas não perdem tempo com mimimi, não perdem tempo com autocomiseração, elas encaram, elas enfrentam, elas não se dão por vencidas. A Bíblia está repleta de exemplos disso e eu creio que o objetivo da palavra de Deus nos fornecer tantos exemplos é justamente para nos levar a ter esse tipo de atitude, a pensar dessa forma. Não é fácil agir assim, não é fácil pensar assim, porque o caminho mais fácil é a desistência, é mudar o foco de direção. Você tinha que estar lá, mas você olha para lá, é se convencer de que o que você precisa não é para você. Como fizeram os israelitas com relação à terra prometida, a entrada na terra prometida, ainda no tempo de Moisés, quando eles ainda estavam no deserto. Moisés enviou os espias lá, eles voltaram com aquele relatório, os cachos de uva eram enormes, tinham que ser carregados por 2 pessoas, a terra realmente manava leite e mel, como Deus disse, mas já havia gente lá, inclusive gigantes. Então, o povo em geral, insuflado por 10 dos 12 espias, entendeu que tinha que deixar essa história para lá, não dava para entrar na terra naquela ocasião, e por isso eles perderam a bênção. Eles foram libertos do Egito, e acabaram morrendo no deserto, tudo porque desistiram sem lutar. Desistiram sem lutar. Na verdade, eu acho que eles queriam que as coisas fossem mais fáceis. Só que viver não é uma tarefa fácil, gente. As coisas podem sair do controle, e saem mesmo, com muita facilidade. As coisas ficam dificílimas de um minuto para o outro. Não dá tempo nem da gente absorver o impacto e lá vem outra pancada. A vida é assim. E mesmo andando com Deus, as coisas podem ficar complicadas. Deus e a adversidade não são excludentes. Aliás, a única razão pela qual passamos e suportamos as adversidades é porque Deus está presente. Se Deus nos abandonasse à nossa própria sorte, a gente não resistiria por muito tempo,
sucumbiríamos rapidamente. Deus não está em nossas vidas para tornar as coisas mais fáceis para nós. Ele está em nossas vidas para termos forças, para termos condições, para termos fé, para termos esperança no enfrentamento do que vier pela frente, para a gente vencer. Não tem essa coisa de que se Deus quisesse que eu vencesse, que eu ficasse bem, Ele facilitaria tudo para mim. Porque tem muita gente que pensa isso. E isso não vai acontecer. Ele abre portas sim, mas passar pela porta que Ele abre não é tão simples assim. Ele cura sim, mas só cura quem passa pela enfermidade. Ele liberta sim, mas só liberta quem está preso. A condição para Deus fazer um milagre na vida da gente é o fato da situação estar fora do nosso controle, estar complicadíssima. É na situação impossível de ser resolvida aos nossos olhos é que Deus entra com providência. Então percebem que para a gente vencer, a gente tem que passar pela luta. A gente não gosta disso, mas é a realidade. Há pessoas que passam, perdoem a minha expressão, por um verdadeiro inferno. A gente nem sabe o que é isso, mas é expressão, força de expressão. Tem gente que passa por um verdadeiro inferno. E muita gente pergunta assim, onde está Deus na vida dessa pessoa, nessa hora? E por que as pessoas pensam? Porque o sofrimento é algo poderosíssimo. Ele é tão poderoso que afeta a nossa perspectiva da vida, a maneira da gente ver a vida. É algo que mexe muito com a gente, que bagunça com a nossa cabeça de tal forma que, se a fé não estiver muito bem alicerçada, a pessoa, mesmo aquela que se diz de Deus, ela desmorona. E quando alguém chega ao ponto de olhar para tudo quanto é lado e não consegue ver Deus, a coisa é mais séria ainda, porque pior do que não ver a saída para uma situação é não ver Deus na sua vida, é não sentir a sua presença, não perceber a presença de Deus. A fé nesse momento falhar de alguma forma. E por que isso acontece? Lá no livro de Jó, ele diz uma coisa interessante. Jó, vocês conhecem, é aquela pessoa que passa por um sofrimento terrível. E lá no capítulo 23 do livro que leva seu nome, dos versículos 2 a 5, ele diz o seguinte, Jó 23, 2 diz aqui: se tão somente eu soubesse, olha o que Jó fala, se tão somente eu soubesse onde encontrar a Deus e como ir à sua habitação, aí eu lhe apresentaria a minha causa e encheria a minha boca de argumentos. E no versículo 5 ele diz: eu estudaria o que ele me respondesse e analisaria o que me dissesse. Versículo 8: mas se eu vou para o Oriente, lá ele não está. Se vou para o Ocidente, não o encontro. Quando ele está em ação no Norte, não o enxergo. Quando vai para o Sul, nem a sombra dele eu vejo. Mas ele conhece o caminho por onde ando. Se me puser à prova, aparecerei como o ouro. Eu li esses versículos para dizer para vocês como é complicada essa questão do sofrimento, né? Jó, ele dá um lampejo para nós aqui nesse momento. Ele diz que a causa desse problema, não é? Dessa questão do sofrimento, ele ofuscar, inclusive, a nossa fé, é que há mais ou menos que um desencontro
Deus sempre estava um passo à frente dele, e a única maneira de encontrar a Deus seria antecipar os movimentos dele, coisa que é impossível para um reles mortal. E Jó, ele fica completamente perdido, dada a essa impotência que ele sente, porque perder tudo, como ele perdeu filhos, bens, amigos, foi dificílimo, e sempre é dificílimo, mas ficar sem Deus era insuportável. Uma coisa é tentar fugir de Deus como Jonas tentou, mas como Davi diz no Salmo 139, lá dos 9 a 11, que a gente conhece muito bem, ele fala assim: se eu subir as asas da alva, eu vou encontrar o Senhor lá em cima, vou encontrar o Senhor lá embaixo. Eu vou ler até aqui para você aqui o que o Davi diz, olha, versículos 9 a 11 do Salmo 139, ele diz assim: se eu subir com as asas da alva e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me sustentará. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. Ele diz no versículo 7, para onde me ausentarei do teu espírito, para onde fugirei da tua presença? Se eu subir aos céus, tu lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, lá também estás. É o oposto do que Jó disse, né? Então, aqui o Davi, ele entende que não há como fugir da presença de Deus. Mas o que acontece na verdade, gente, é que, embora Deus esteja sempre presente, às vezes ele foge do nosso radar, da nossa visão. E quando isso acontece, a história é completamente diferente. A gente se sente como Jó. A gente vai num lugar e não acha, vai no outro e não acha Deus. Procura e não acha. É como se nós fôssemos uma criança que se perdeu dos pais num parque de diversões muito movimentado, cheio de gente, andando de um lado para o outro. E a criança, ela é menor, ela não tem uma visão de cima, ela olha para cima e vê um monte de gente diferente, andando para lá e para cá, falando. E ela tem aquela sensação de ter sido largada num ambiente hostil e estranho para ela. E é a mesma sensação que a gente tem com relação a Deus quando a vida vira de ponta cabeça. A gente pensa: Deus, por que o Senhor me deixou aqui desse jeito, nessa situação? A cabeça da gente pira por causa desse sofrimento, por causa do desespero. E a gente clama por livramento, por um final feliz, por um desfecho que nos agrade. E Deus, mais cedo ou mais tarde, nos atende. Ele põe um ponto final naquela situação que nos está angustiando. Mas e daí? Como é que a gente lidaria com a resposta de Deus? Porque os israelitas, como eu citei antes, eles não souberam lidar com a sua liberdade depois que foram libertos do Egito. Eles pediram tanto, eles queriam tanto ser livres, pediram tanto por aquilo, e depois que estavam livres, eles quiseram voltar, porque eles só sabiam algumas poucas coisas. Eles só sabiam servir o faraó, só sabiam fazer tijolos, só sabiam ser escravos, não sabiam tomar decisões, e pior, não queriam nem aprender a tomá-las. Conhece gente assim? Um dia eu disse a um irmão, pintor, falei: você faz esse tipo de pintura? Ele falou: não faço. Falei: mas por que você não busca aprender mais, não se especializa? Tem tantos recursos hoje, até na internet a gente aprende a fazer as coisas. Para quem já não é só uma coisinha a mais. Por que você não... Sabe o que ele me disse? Eu não quero. Essas coisas dão muito trabalho. Sabe, gente, o sofrimento está por toda parte, as lutas estão por toda parte, mas muitas pessoas mesmo, não todas, muitas, sofrem porque não querem nada com nada. Isso dá muito trabalho.
eu vou ficar assim mesmo. Isso é um fato. Até na vida espiritual acontece isso. Pessoas que querem que Deus lhes dê tudo de mão beijada vão ficar esperando a vida inteira, como o paralítico teria ficado no tanque de Betesda se Jesus não tivesse ido até ele. E aí você pode dizer, então pastor, Jesus foi até ele e o curou, vai fazer comigo? Não, curou sim, mas a vida ele teve que tocar por si mesmo dali para frente. Ele precisou procurar emprego, ele precisou lutar pelo seu pão de cada dia. Agora não tinha mais esmola não. A cura ele recebeu, mas teve que se levantar sozinho, carregar a maca que era dele e tocar a vida que era dele. Jesus não fez isso por ele. O que fica claro para mim é que antes do milagre a gente tem que dar os nossos pulos, porque a gente tem uma necessidade. A gente tem que enfrentar o que for preciso para receber o milagre. Mas também, depois de tê-lo recebido, a gente tem que continuar dando os nossos pulos. Porque o milagre é para uma coisa específica, ele não é para tudo e de uma vez para sempre. Então a gente precisa ter muita disposição para lutar, para viver, para perseverar, porque a vida não termina quando o milagre chega. Ela começa ou recomeça. O processo que estava interrompido tem o seu reinício. Embora Deus sempre faça mais do que pedimos e pensamos, Ele não faz tudo. Ele quer que a gente se mexa, Ele quer que tomemos decisões, Ele quer que a gente cresça, que a gente aprenda com os nossos erros, para que a nossa jornada não seja infrutífera, não seja sem sentido, não seja sem graça, não seja sem sal, sem açúcar. Você não tem o direito de desistir, meu querido, minha querida. Essa é a mensagem de hoje para você. Você não tem o direito de desistir, não tem o direito de se entregar, não tem o direito de abrir mão da vida que Deus te deu. Vejam por quanta coisa essa mulher do texto, que sofria com uma hemorragia há 12 anos, teve que passar para chegar até Jesus. Foram anos de dor, de sofrimento, de humilhação, de frustração, mas ela venceu. E venceu porque nunca desistiu. Procurou até que encontrou. E o que é mais surpreendente nela é a sua maneira de pensar. Se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Isso é fantástico. Depois de tantos anos indo de médico em médico sem encontrar solução, ela ainda tinha fé para uma tentativa ou para mais uma tentativa. E é isso que Deus espera de você, que você não desista nunca, que você tenha sempre fé para mais uma tentativa, que você sempre reflita sobre a sua situação à luz das promessas de Deus, à luz da palavra de Deus, à luz do poder de Deus. Se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu receberei a bênção que tanto preciso. Eu vou fazer de tudo para tocar nas suas vestes, porque se eu tão somente tocar nelas, eu vou ser liberto desse mal. Gente, está tudo aqui, na nossa mente, não a cura, mas a maneira de fazer as coisas, de conduzir a vida, a maneira como você dispõe os seus pensamentos, é a condição para uma vida cheia de esperança. O que levou essa mulher a ir até Jesus foi a sua maneira de pensar. Eu não posso desistir agora, eu não vou parar sem tocar nas vestes de Jesus. Todas as pessoas que foram até Jesus em busca de ajuda tinham esse tipo de pensamento. O centurião que foi até Jesus em busca de ajuda para o seu empregado pensava assim. A mulher Cirofenícia que foi pedir socorro a Jesus por causa da sua filha pensava assim. Os 4 amigos do paralítico que o desceram pelo telhado para ser curado por Jesus pensavam assim. Porque é assim que pensa quem não se dá por vencido. Sempre tem um jeito e eu vou conseguir chegar lá. Se eu tão somente
A pessoa pensa, vai lá, é atendida, é abençoada, mas se a pessoa desiste já no seu pensamento, essa nunca vai ser atendida ou abençoada. Se na sua vida esse é um momento crucial, um momento de decisão, faça o que tiver de fazer, mas não desista. Mesmo que você não esteja vendo Deus em lugar algum, não desista. Pode ser que haja uma multidão entre você e Deus, e isso torne difícil para você vê-lo, para chegar até Ele. Ou então pode ser que, além de uma multidão, ainda haja uma casa, né? Você tem que subir e passar por um telhado, né? Transpor um obstáculo muito grande para você chegar em Jesus, mas não desista, seja fiel até o fim, diz Apocalipse, e você receberá a coroa da vida. Vá até o fim e vença. É gente assim que alcança o milagre. Repito, Deus não quer que você desista, mas sim que você persevere, que você continue, que você lute, que você não se entregue, porque a sua bênção está às portas, ela está chegando. Vale a pena lutar por ela. É isso que eu aprendo com essa mulher que sofria dessa hemorragia, e com tantos outros que foram até Jesus porque tinham uma necessidade muito grande. Eles não estavam em busca de Jesus atender as suas vaidades, eles estavam em busca de Jesus atender uma necessidade. E necessidade, Deus não se volta contra isso. Deus olha, Deus atende, Deus faz. Portanto, não desista, vá até Deus, custe o que custar, atravesse multidões, suba numa casa, desça pelo telhado, mas você, quando tocar em Jesus, se você tão somente tocar em Jesus, você vai ter a sua vida transformada, abençoada, curada, liberta, a sua família vai ser alcançada, o seu ambiente de trabalho vai ser transformado, a sua vida, a sua essência de vida vai ser diferente. Eu creio nisso e eu quero que Deus faça isso na sua vida, provando para você como a palavra dele é verdadeira. E como está escrito no Salmo 27, eu ainda verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Eu espero que você também consiga ver a bondade do Senhor na terra dos viventes. Ainda em vida, que você experimente a bondade, a grandeza, os milagres do Senhor na sua vida, em nome de Jesus. E que Deus te abençoe, e até a próxima, se Deus assim nos permitir.